Bem, sejam muito bem-vindos ao canal Contabilidade e Negócios. Eu sou o professor Antônio Marterson e nesta aula eu quero mostrar para você algumas diferenças básicas entre os regimes tributários lucro real, lucro presumido e simples nacional. Então você é o meu convidado para se inscrever no canal, ativar as notificações e não esqueça que na descrição tem dois links. O primeiro link é da minha área de membros por apenas R$ 24,99 por mês, que você acessa 7 cursos online, fora os outros que em breve eu vou postar, não tem fidelidade, e também o curso de contabilidade tributária, onde eu explico isso aqui com muito mais profundidade, está na descrição. Então vamos ao que interessa. Comparações básicas entre o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Eu vou olhar mais para a câmera do que para você, ok? Em primeiro lugar, nós escutamos falar sobre regime tributário para lá, regime tributário para cá, mas o que é um regime tributário? Bem, regime tributário é a maneira que uma empresa é tributada no Brasil. É a metodologia que ela vai usar para apurar os tributos federais, estaduais e municipais. Então, quando você ouvir falar que uma empresa é tributada pelo Simples Nacional, ou pelo presumido, ou pelo real, é apenas a maneira com que ela utiliza para calcular, tudo bem, e pagar os seus tributos. Eu vou dar um exemplo, tá? As empresas do Simples Nacional, ela usa o faturamento dos últimos 12 meses, o faturamento atual, para poder calcular todos os tributos devidos. As empresas do lucro presumido, elas vão apurar alguns tributos sobre o faturamento mensal, outros sobre o faturamento trimestral, outros sobre uma presunção de lucro e assim sucessivamente. Então, de regime tributário para regime tributário, a maneira com que a empresa vai calcular, apurar e pagar os tributos vai ser totalmente diferente. Mas vamos ao que interessa, ok? Quais são os tributos que uma empresa deve no Brasil? Olha aqui, ó. No Brasil, uma empresa paga os seguintes tributos. Primeiro é o IRPJ, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. Nós temos também a CSLL, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Nós temos o PIS, temos a COFINS, temos o ICMS, temos o ISS e o IPI. Ok? O regime tributário, ele vai definir como que ela vai pagar tais tributos. Agora, é óbvio que sobre esses tributos aqui, ó, ICMS, ISS e IPI, tá? Não significa que a empresa vai pagar os três, tá? Não significa. Se ela for só uma prestadora de serviço, pode ser que ela tenha só o ISS. Se ela for só uma empresa comercial, ela vai ter só o ICMS. Se ela for uma indústria, tá? Dependendo de como ela presta o serviço, ela vai ter IPI, vai ter ICMS, vai ter ISS. Ou então pode ser que ela tenha só IPI e ICMS. Show de bola? Agora, vamos começar a falar sobre cada um desses tributos propriamente ditos? Olha só, Simples Nacional. Como é que funciona a apuração dos tributos no Simples Nacional? Os tributos no Simples Nacional, eles são pagos de modo unificados e são calculados sobre a receita do mês. Então, veja, o nome do regime tributário não é Simples Nacional porque é simples de entender. Não, não é isso. É porque todos os tributos, veja, todos esses tributos aqui que eu acabei de falar, eles são calculados sobre o faturamento mensal. A empresa teve lá o faturamento de janeiro, então sobre aquele faturamento coloca-se uma tal de alíquota efetiva, tá? Então, sobre o faturamento mensal, a empresa calcula todos os seus tributos de maneira unificada e gera um documento. Qual documento? O famoso DAS, o documento de arrecadação do Simples. Então, o nome do regime tributário é Simples porque simplificou o processo de apuração e recolhimento dos tributos. É só por isso, ok? Não é por outro motivo, não é porque é fácil de entender, porque realmente esse regime tributário é um pouco mais complicado. Agora, lá no lucro real, para cada tributo vai ter que ter uma apuração diferente, vai ter que ter um cálculo diferente, ok? Então, eu vou só pedir desculpas que vai passar aqui um veículo fazendo barulho, mas tudo bem. No lucro presumido também, para pagar o PIS, tá? No real e presumido, faz um cálculo e gera um documento. Para pagar o COFINS, outro cálculo e gera outro documento. Para pagar o ICMS, outro cálculo e gera outro documento. ISS também, IPI também, IRPJ também, CSL também. Agora, no Simples Nacional, tudo é gerado sobre o faturamento e apenas um documento é gerado. O DAS. Quando o documento DAS é pago, todos os tributos são pagos, ok? Simples Nacional não é o imposto. Fulano, a tua empresa paga o Simples?
Não pergunte isso porque nenhuma empresa paga o Simples, ok? As empresas pagam tributos que são calculados dentro do Simples Nacional. Só fixando, ó, todos os tributos são pagos em um único documento. Isso traz uma facilidade. Numa mesma guia são pagos o ISS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, ICMS, IPI. Todos os meses os tributos devem ser apurados. Agora veja, como o Simples Nacional normalmente é mais voltado para pequenas empresas, microempresas, empresas de pequeno porte, significa que elas têm menos burocracia para apurar os seus tributos. Então esse era o objetivo do governo, tudo bem? Desburocratizar a sistemática de apuração de tributos para essas empresas. Show de bola? Lembrando que a maioria dessas empresas faturam menos de 360 mil por ano. O Simples Nacional, ele funciona com anexos, tudo bem? Então, de acordo com a atividade, a empresa será colocada num anexo. O anexo 1, comércio, anexo 2, indústria, anexo 3, 4 e 5, serviços. Agora, obviamente, nós precisamos entender que nem todas as empresas podem optar pelo Simples Nacional. Somente as microempresas, aquelas que faturam até 360 mil reais no ano, ou então aquelas empresas de pequeno porte que faturam até 4 milhões e 800 mil reais no ano, mas tem alguns impeditivos que impedem, por exemplo, uma empresa estar no Simples Nacional. Se ela for uma revendedora de motos, tudo bem, ela não pode estar no Simples Nacional. Se o sócio estiver morando no exterior, ela não pode estar no Simples Nacional, não pode ir para o Simples. Se uma empresa tem uma pessoa jurídica participando do capital dela, como sócia, ela não pode estar no Simples Nacional. E fora outros impedimentos, aqui no canal tem aula sobre o Simples Nacional. Show de bola? Olha aqui, ó, eu sempre faço questão de mostrar esse slide quando eu estou dando aula sobre esse assunto. Perigo. Que perigo, professor? Como os tributos são pagos sobre o faturamento do mês, mesmo que a empresa apresente um prejuízo contábil fiscal, ela pagará tributos. Por isso é perigoso escolher esse regime tributário sem ter certeza que vale a pena, tá? Muitos empresários cometem esse erro, escolhem o Simples porque sua arrecadação é mais fácil. Então vamos lá. Como a tributação acontecerá sobre o faturamento do mês, então sempre a empresa vai pagar imposto de renda e contribuição social, mesmo que lá na BRE, lá na contabilidade, lá no caixa da empresa termine um mês sem dinheiro porque deu prejuízo, ok? Então cuidado. Alguns escritórios de contabilidade, alguns profissionais da contabilidade, o que é que eles fazem? Como é mais simples apurar os tributos no Simples Nacional, acabam colocando as empresas no Simples sem fazer uma comparação prévia, ok? Agora nós iremos falar sobre o lucro presumido. Gente, por favor, eu não encerrei o assunto sobre o Simples Nacional, tá? Por favor, não é porque você acabou de assistir 8 minutos sobre o Simples Nacional que você domina o assunto. Show de bola? Continue pesquisando. Aqui no canal tem outros vídeos sobre o Simples Nacional. É apenas um comparativo básico. Show de bola? Agora, o nome já diz tudo. No lucro presumido, os tributos são pagos de um modo diferente do Simples Nacional e do lucro real, tá? Então veja, enquanto no Simples Nacional todos os tributos são pagos sobre a receita do mês, no presumido não é bem assim, tá? Para começar, veja, no lucro presumido, o ISS, o ICMS, o PIS e a COFINS são pagos todos os meses normalmente. Isso se a empresa for contribuinte do ICMS, do ISS ou do IPI. Pode ser que ela não seja, ok? A diferença é que no lucro presumido, o imposto de renda e a contribuição social, tá? Eles serão pagos, vou até modificar aqui, ó, serão pagos trimestralmente. Não são pagos por mês e nem podem ser pagos por ano. Show de bola? E quando nós falamos especificamente de lucro real e lucro presumido, nós estamos nos referindo principalmente ao imposto de renda e à contribuição social. Olha aqui, ó. No lucro presumido, ISS, mensal, ICMS, se tiver, mensal, PIS e COFINS, sempre tem, mensal, IPI, mensal, e imposto de renda e contribuição social, trimestral, ok? Agora, qual o motivo que é chamado de presumido? Será que deu para perceber? Presumido, concorda que não é uma coisa realmente verdadeira? É presumido? Não é uma coisa firme, é certeira, é aproximada? Pois bem, de acordo com a atividade da empresa, se for comercial, se for combustível, se for prestação de serviços, tá?
o que é que vai acontecer? Ó? A Receita Federal, ela vai presumir o lucro da empresa. Olha aqui um exemplo. Uma empresa que atua no comércio, ela terá uma presunção de lucro no trimestre de 8% sobre o faturamento para pagar imposto de renda. Então é o seguinte, o supermercado comercial, ele faturou 1 milhão no trimestre. A Receita Federal vai dizer o seguinte, olha, 8% desse faturamento é lucro. Então tem que calcular imposto de renda sobre esses 8%. Agora, esses 8% só para imposto de renda. Para a CSLL seriam 12%, tá? Porque são duas presunções, tá? É a presunção para imposto de renda e a presunção para a CSLL. Olha aqui, ó. A empresa de comércio. Nós sempre temos que identificar a atividade da empresa. Comercial, serviço, o quê? Tá? Comércio. Nesse caso aqui. Faturamento trimestral, R$1 milhão. A presunção para imposto de renda para uma atividade de comércio é 8%. Tá? Então a gente aplica 8% sobre 1 milhão, lucro presumido será R$80 mil. Acontece que nós precisamos encontrar outro lucro presumido. Qual? Por quê? Esse lucro presumido aqui foi o lucro presumido do imposto de renda. Agora precisamos encontrar o lucro presumido da CSLL. Aplicamos 12% sobre R$1 milhão e o lucro presumido para a CSLL no trimestre, 120 mil. Ok? Então, vamos aqui pegar o lucro presumido para imposto de renda e nós iremos fazer o cálculo. Essa empresa vai pagar imposto de renda sobre 80 mil, tá? Então, vamos aqui, ó. Vou só consertar aqui, tá? Então, o lucro foi de 80 mil. A gente aplica 15% sobre 80 mil, que dá 12 mil. Acontece que 80 mil ultrapassou 60 mil. Tudo que ultrapassa 60 mil no trimestre precisa sofrer a incidência de 10%. 80 menos 60, 20 mil. Aplicamos 10% sobre 20 mil, que dá 2 mil. Então, o imposto de renda total vai ser 12 mil mais 2 mil reais, ok? Então, deu 14 mil reais. E o cálculo da CSLL é simples. A gente pega lá o lucro presumido para a CSLL e aplicamos 9% e temos aqui uma contribuição social sobre o lucro líquido de R$10.800, tá? A empresa do lucro presumido deverá gerar um documento para pagar cada tributo, não podendo pagar todos os tributos com um só documento, como acontece no Simples Nacional. Professor, qual é melhor, simples ou presumido? Nunca faça essa pergunta, tá? Nunca faça. E se alguém responder de cabeça, desconfie, porque qualquer profissional decente que se preze, ele vai dizer o seguinte, olha, nós temos que fazer uma comparação, temos que pegar a sua empresa e fazer os cálculos, porque não dá para saber de cabeça, e de fato não dá para saber de cabeça. Show de bola? Tem vantagens? Tem desvantagem no presumido? Tem, tá? Uma grande vantagem do lucro presumido é que se o lucro verdadeiro for maior que o lucro presumido, a empresa vai pagar menos imposto de renda e contribuição social. Vamos imaginar que o lucro verdadeiro foi 500 mil, o presumido foi 200 mil. Então a empresa vai pagar imposto de renda sobre o presumido e não sobre os 500 mil. Mas se o regime tributário for escolhido de maneira errada e o presumido for 500 e o verdadeiro for 200, então a empresa vai pagar tributos sobre um lucro maior, tá? Agora, uma desvantagem é que as empresas do lucro presumido, elas não podem aproveitar os créditos de PIS e COFINS, coisa que as empresas do lucro real podem, tá? As empresas do Simples Nacional também não podem aproveitar créditos de PIS e COFINS. Vamos aqui um exemplo prático, tudo bem? Se uma empresa for do ramo comercial, a presunção de lucro dela vai ser de 8% para imposto de renda e de CSLL de 12% para a contribuição social. Se, ao analisar os números dela, chegarem à conclusão que o lucro verdadeiro é 5% do lucro presumido, não fará sentido algum, ok? Então, a gente compara os números, a contabilidade total de uma empresa e a gente descobre que ela faturou 1 milhão no trimestre, mas o verdadeiro lucro foi 50 mil. Olha, se o verdadeiro lucro foi 50 mil e o presumido seria 80, então não vale a pena, tá? É melhor ela não estar no presumido. Show de bola? Vamos lá. Lucro real para a gente ir finalizando. O fisco chama esse regime de lucro real, mas o nome correto é lucro fiscal. Eu já desafio aqui o fisco, o STJ, a Receita Federal, podem vir aqui na minha casa. É óbvio que eles não vêm, eles nem me assistem, tá? E mesmo que eles assistissem, eles iriam rir,
tá? Então, a galera chama isso aqui de lucro real, mas o nome correto é fiscal, tá? O lucro real é o lucro da contabilidade. O lucro fiscal é o lucro do fisco, como eu coloquei aqui, ó, tudo bem? Então, o que é que o fisco vai fazer? O fisco vai dizer o seguinte, olha, a contabilidade precisa apurar o lucro verdadeiro, o lucro contábil, e depois vai ajustar ou para cima ou para baixo de acordo com as adições e exclusões permitidas pelo direito tributário brasileiro. Ou seja, no lucro real, os tributos são calculados, tá? Mensalmente também. Show de bola? No caso do PIS e COFINS, existe a possibilidade de créditos. Então vamos lá. Lucro presumido. A empresa comprou insumos, mas não pode aproveitar crédito de PIS e COFINS. Lucro real, a empresa comprou insumos e pode aproveitar créditos de PIS e COFINS. Show de bola? O IRPJ e a contribuição social no lucro real são pagos trimestralmente ou anualmente. Se for pago por ano, tem que ter antecipações mensais desse regime, ok? Desses dois tributos. Preste bem atenção. Por que é lucro fiscal? No lucro real, que na verdade é fiscal, o imposto de renda e a contribuição eles são pagos sobre o lucro da contabilidade, ajustado com as adições e exclusões permitidas pelo fisco, tá? Então vamos lá. Vamos imaginar que o lucro da contabilidade deu 100 mil reais. Mas, dentro das despesas e receitas, tinham duas informações. Por que deu 100 mil? Porque a empresa gastou 10 mil reais com multas de trânsito. Ok? O que o fisco vai dizer? Eu não aceito que despesas com multas de trânsito reduzam o lucro. Então, adicione de volta a base de cálculo. Então, os 100 mil, tá? Os 100 mil de lucro sobem para 110 mil. Porque o fisco vai dizer o seguinte, a empresa cometeu uma infração de trânsito, foi punida por pagar uma multa, em pagar essa multa de 10 mil e ainda quer ter um benefício. Porque se nós aceitarmos que essa multa de 10 mil reduz o lucro, o imposto de renda vai ser reduzido. Então, além de cometer uma infração, ainda vai ter um benefício fiscal. Não, senhor. Se o lucro deu 100 mil porque ela teve uma despesa de 10 mil, então volte os 10 mil e a base de cálculo agora não é mais 100, é 110. Porém, o fisco também analisa as receitas daquela empresa e vê que ela recebeu 20 mil reais de participações societárias. E o fisco diz o seguinte, olha, vocês receberam 20 mil de participação societárias, só que essa participação aí já foi tributada lá na outra empresa, então reduza 20 mil a base de cálculo. E o lucro que era 110 agora caiu para 90. Então, aqui é o lucro da contabilidade. E esse lucro da contabilidade, ele pode ser maior ou menor, de acordo com os ajustes que nós chamamos de adições. Quando adicionamos, o lucro sobe. Quando excluímos, o lucro desce. Tá? Então, desse lado temos o lucro contábil e desse lado temos o lucro fiscal, que o fisco chama de lucro real. Só que a gente vai morrer brigando dizendo que o lucro real é o lucro da contabilidade, não o lucro do fisco. Show de bola? Eu encerrei o assunto? A resposta é óbvio que não, né? Mas eu queria aqui mostrar algumas coisas bem básicas das diferenças entre esses regimes tributários. Aqui no canal você vai encontrar mais conteúdos para você se aprofundar e vou deixar 2 links para você acessar. A minha área de membros por R$ 24,99 sem fidelidade e o meu curso de contabilidade tributária, que você vai aprender isso aqui nível hard. Show de bola? Até a próxima aula. Abraço e bons estudos!